Shalom, bom dia, meus amados. Você que está aí na sua casa, estamos aqui mais uma manhã. E hoje uma manhã mais do que especial. Então eu quero que você se prepare. Eu quero que você pegue o link desse culto e mande para muitas pessoas que você conhece. Hoje nós faremos um culto em memória, um culto memorial, não é em memória, um culto memorial, em homenagem ao nosso amado e querido apóstolo Marco. Talvez para você ele é o amigo Marco, talvez para você ele é o Marcão, talvez para você ele é o pastor Marco, para você é o apóstolo Marco, ele que nos deixou e foi para um lugar melhor nos esperar. E nós estamos aqui, nos recuperando, os olhos ainda inchados, porque as lágrimas não param de correr, lágrimas de saudade, mas lágrimas de alegria, porque ele deixou um legado, ele deixou coisas preciosas, e ele deixou uma promessa a ser cumprida, e nós vamos fazer dessa manhã, uma manhã especial, porque ele é especial. Ele marcou a minha vida e eu tenho certeza que ele marcou a sua vida também. Então vamos mandar esse link. Se você teve alguma experiência com o nosso pastor, com o nosso apóstolo, se você lembrar de algo que você viveu com ele, coloca aí no seu chat. Vamos colocar no chat? Vamos encher o nosso chat de palavras que possamos elogiar ele nessa manhã. Porque hoje Deus nos preparou para que pudéssemos sempre guardá-lo em nosso coração, guardá-lo em nossa memória, guardar os seus gestos, guardar as suas caras e bocas, porque ele é um homem incrível. Eu digo que é porque ele sempre vai continuar sendo. Eu quero orar agora com você, se coloque de pé aí na sua casa. Vamos lá, vamos começar essa manhã gloriosa, manhã que Deus nos preparou, porque Deus é fiel. E a vitória é certa, esse era o nosso slogan da liderança, a vitória é certa, nós alcançamos a vitória. Porque o nosso querido amado apóstolo, ele foi curado e ele está lá com Deus. Vamos orar, amém? Pai, obrigada, Senhor, por essa manhã especial. Obrigado porque hoje, Senhor, estamos fazendo um culto memorial em homenagem ao nosso querido, nosso amado, nosso especial, o nosso incrível, o nosso Pai, apóstolo Marco. Ele que marcou as nossas vidas. Através de palavras, através de gestos, através de olhares, através de conselhos. Hoje queremos louvar a Ti, ó Deus, louvar a Ti, porque o Senhor recebeu um dos melhores daqui da terra. O Senhor recebeu um grande homem. E as promessas que o Senhor deu para ele, elas se cumprirão através dos frutos que Ele deixou aqui. Louvado seja Deus, e que cada pessoa que esteja hoje assistindo, ela possa ser abençoada, possa ser tocada, que o Senhor chegue até essas casas, ó Deus, Pai amado, e que essas pessoas possam ter o coração hoje nessa manhã quebrantado, e que o Espírito Santo possa fazer algo novo na vida de cada pessoa que está nos ouvindo. Que Deus traga salvação, que Deus traga arrependimento, que Deus traga alegria, que Deus traga força, porque é isso que Ele nos ensinou todos esses anos. Deus abençoe essa manhã gloriosa, amém, glória a Deus. Vamos ter um louvor especial, esse louvor foi gravado em um dos aniversários dele, porque a gente adorava fazer festa para ele. Pensa um homem que gostava de festa, era ele, e ele queria receber vários presentes, falava, não se ajunta não, para vocês darem presente em grupo não, eu quero um de cada um, porque ele amava essa expressão, e ele amava a festa. Não sei se todos sabem, mas em um dos aniversários deles, eu acho que é o mais assim, o presente mais hilárico que ele recebeu foi uma moto. Nós entramos com uma moto por essa igreja e foi muito bacana. Então preparamos nessa manhã um culto
um louvor para você que foi de um dos aniversários que ele tocou, ele se divertiu. Então juntos vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor com toda a força que nós temos. Amém? Hoje é um culto de gratidão pela vida do AP. E nós nessa manhã queremos honrar a sua vida, AP, pelo pai, pelo pastor e pelo ministro de louvor que o Senhor é. E por isso nós queremos te convidar a ministrar louvor com a gente hoje. Pode subir. Você vai cantar com a gente hoje. Uma salva de palmas para o mais novo ministro de louvor. Eu nem vim no ensaio. Não pode ministrar se não veio no ensaio. Então vamos ver o que dá. Assim você me quebra. Eu nem ensaiei, pô. Pastor, de alguma que eu sei. A gente quer honrar a sua vida. A gente quer te agradecer. A gente sabe que foi o Senhor que nos colocou aqui. Mas quem nos forma todos os dias é o Senhor. E a gente quer dizer obrigada. Amém. Obrigada por tudo. Amém. Pelo pai, pelo pastor, pelo amigo, pelo discipulador. Amém. Obrigado. Amém. Obrigada, obrigada. Tem uma canção que toca o meu coração e eu sei que também toca o seu. E eu queria ministrar essa canção junto com o Senhor, que a gente possa adorar a Deus junto nessa manhã. Se eu conseguir, né? O Senhor vai conseguir. Ela é Glória tão facinho. Glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor então, gente. Vamos adorar a Deus. Ele é o único. Ele é que sempre merece nossa adoração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Glória a Deus. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra os inimigos. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Aleluia. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só igreja, queremos o teu nome engrandecer. Tudo que nós queremos, Deus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Suas mãos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda, pois só tu és o Deus eterno sobre toda, pois só tu és o Deus eterno sobre toda, pois só tu és o Deus eterno sobre toda, pois só tu és o Deus eterno sobre toda, pois só tu és o Deus eterno sobre toda, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Você me avisou em cima da hora. E céu, glória a Deus. Glória a Deus. Fica aqui. Ai, Jesus. Nós somos gratos a Deus porque Ele é o nosso Deus sobre toda a terra, e somos gratos ao nosso apóstolo. Por favor. E tem Vamos puxar aquelas nossas? As nossas. Essa aqui é parceira. Só puxa das minhas antigas. Uma canção que eu aprendi com o Senhor. E é uma canção simples, porque fala Jesus. E esse nome tem todo o poder no céu e na terra. Esse nome já me curou, esse nome me libertou, esse nome me dá vida. Esse nome faz tantas coisas na sua vida, é só você falar Jesus. Vamos louvar a Ele, vamos cantar esse nome que é poderoso. Glória a Deus. Aleluia.
Senhor. Eu te adorarei. Eu te adorarei. Agora, Jesus. Jesus, Jesus, eu te adorarei. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus, Jesus, Jesus. Mais uma vez, diga esse nome, Jesus. Jesus, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Fico aqui? As homenagens não acabaram ainda. Ixi, Vai ficar. essa eu já não sei. O momento mais alegre do culto. Eu sou a mais novinha da turma aqui. Eu tô aprendendo a conhecer esse homem de Deus que vocês já conhecem. Eu já me sinto muito honrada por estar aqui, pela forma como ele me recebeu, como ele cuidou de mim e da minha família. Só temos que exaltar o nome do Senhor pela vida do apóstolo Marcos. Amém? Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, pois do pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele se louvar. Glória a Deus. Esse é do fundo do baú também, hein? Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, pois do pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Aleluia! Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele se louvar. Exaltai, exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele se louvar. A Ele se louvar. A Ele se louvar. Exaltai. Glória a Deus. Tá ficando bom. Até você, Gabriel. O que dizer? O que dizer? Só sei Você se sentir. formou esses dias? Gabriel se formou, quem viu? Apresentou o TCC, passou? Passei. Oh, glória a Deus. Passei. Bom, queria te agradecer por tudo, apesar dos petelecos, dos pescotapas, de tudo, sou muito grato. Você Por tudo que merece. você me... Não tá errado, mas tudo bem.
E eu admiro muito essa alegria, o jeito que você anima a gente. Então, escolhi uma música que a gente possa levar a igreja a animar com esse tom de gratidão. Toca aí. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e eu não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. E é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levanta das minhas mãos. É pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levanta das minhas mãos. É pra dizer que eu te pertenço, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tem mais um? Oh, Jesus. Estou muito feliz por participar desse momento, mais especificamente ainda esse ano. Essa canção é uma canção que nós cantamos recentemente e o Senhor gostou muito e que fala sobre o pastor. E em um determinado momento das nossas vidas, o Senhor, como sempre, foi um pastor muito mais que especial, foi um pai, porque o Senhor se deteve um pouquinho do rebanho para cuidar de duas que estavam precisando muito e que estavam quase se desviando. E desviando assim, gente, não é no mundo, tá? É uns perreios aí que a gente passa. E por causa de uma palavra, por causa de um momento, a nossa vida foi totalmente restaurada. Hoje eu falo nós, porque somos eu e minha irmã, nós nos sentimos muito mais fortes, muito mais preparadas, temos muito que aprender, temos aprendido a cada dia. E eu quero te agradecer muito por ter sido e por ser esse pastor, por ser mais que isso, por ser um pai nas nossas vidas. E é assim que o Senhor nos recebeu quando nós viemos para cá como um pai. Então esse amor é totalmente inexplicável. E eu louvo a Deus pela sua vida e muito obrigada. Muito obrigada. És meu pastor, estás diante de mim, meu defensor. Não temerei.
tua unção me faz transbordar. Estou seguro, não temerei. Aleluia, eu não estou só. Meu conforto certo sempre está, sempre me guia nas montanhas e vales. Glória a Deus. De alegria me enche, restaura-me. Graça e bondade, graça e bondade, me traz esperança. Que verei tua glória, face a face. Aleluia, eu não estou só. Eu não estou só. Teu conforto perto sempre está. Aleluia, eu não estou só. Teu conforto certo sempre está. Seu Espírito vive em mim, caminhar em tua paz. Seu Espírito vive em mim, a vitória, a vitória. Seu Espírito vive em mim, caminhar em tua paz. Seu Espírito vive em mim, a vitória, a vitória. Seu Espírito vive em mim, caminhar em tua paz. Seu Espírito vive em mim, a vitória, a vitória. Seu Espírito vive em mim, caminhar em tua paz. Seu Espírito vive em mim, a vitória, 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 a vitória. Aleluia, eu não estou só. Eu não estou só. Meu conforto perto sempre está. Ele já
isso. Seu Espírito vive em mim, caminharei em tua paz. Seu Espírito vive em mim, a vitória, a vitória. Seu Espírito vive em mim, caminharei em tua paz. Seu Espírito vive em mim, a vitória, a vitória. Seu Espírito. Olha o Espírito do Senhor está sobre você. A vitória na sua vida. Você pode enfrentar circunstâncias, você pode enfrentar tribulações, mas a vitória é naquele que venceu por nós. A vitória é naquele que morreu na cruz. A vitória, a vitória, a vitória é naquele que já é o vencedor. Seu Espírito vive em mim, a vitória, a vitória, a vitória, a vitória. Declare isso nessa manhã. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Oh, a vitória, 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 a vitória. Aleluia, eu não estou só. Santo, santo é o Senhor. Meu conforto certo sempre está. Aleluia, eu não estou só. Você não está só. Oh, meu conforto perto sempre estás. Aplauda o Senhor nessa hora. Aleluia. Glória a Deus, que louvor abençoado, como é bom adorar o Senhor, como é bom estar na presença de Deus. E nós vamos continuar nessa manhã adorando a Deus, adorando com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. E nós queremos agora adorar a Deus com as nossas finanças, adorar a Deus ofertando o melhor que nós temos. E o nosso apóstolo nos ensinou de tantas formas a generosidade. Ele era generoso, ele ofertava com amor, ele ofertava com a sua vida. E eu quero ler com vocês hoje, nessa manhã, uma passagem especial, que eu lembro sempre do meu pastor, do meu apóstolo, realmente como um homem forte. Salmo 125, versículo 1. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O nosso pastor nos ensinou a ter fé. Ele nos ensinou a andar na segunda milha. Ele nos ensinou a colocar o pé e Deus pôr o chão. Ele nos ensinou a ir de comprar sem dinheiro. Quantas vezes ele falou isso? Ele desafiou a cada um de nós que teve a oportunidade de conviver com ele, a sermos homens e mulheres de fé. E essa passagem, que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, é o que representa nessa manhã. É o que você tem que se representar nessa manhã. Você tem que continuar firme. Você tem que continuar crendo no Senhor.
Você tem que continuar permanecendo firmado na rocha e ser como um monte, não deixar se abalar pelas circunstâncias. Não achar que Deus não respondeu, Deus não falou, Deus não nos ama. Deus nos ama tanto, 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 que quis Ele primeiro do que a gente. Deus ama muito. E o versículo seguinte diz assim, que assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Deus continua protegendo a sua vida, Deus continua abençoando as suas finanças, Deus continua mostrando que Ele é Deus e que Ele reina sobre todas as coisas. Eu quero contar uma experiência minha que o AP nos fez. Nós chegamos aqui porque Ele acreditou em nós. Falo nós porque hoje estamos aqui, eu e meu esposo. E eu lembro que nós nos casamos, compramos um apartamento lá na Zona Leste, na Aricanduva. E montamos nosso apartamentinho lá. A igreja sempre foi aqui na região do Ipiranga. E tínhamos sempre as nossas idas e vindas, muito tempo de trajeto. E ele falou assim, vocês precisam morar perto da igreja. Gente, AP, mas o nosso apartamento quitadinho, casadinho de novo, sem dívida. Morar para cá é mais caro, ele é mais baratinho. Vocês precisam morar perto da igreja, precisam ter mais qualidade de vida. Amados, e você sabe quando o AP desafia, se você ter fé, você consegue. E ele desafiou. Deus escancarou os céus, conseguimos vender o nosso apartamento e compramos uma casa. Não alugamos, compramos uma casa. 2 vezes maior, com um valor 2 vezes maior do que o nosso apartamento. Depois fomos desafiados, fomos para uma outra casa, também 2 vezes maior a casa que nós tínhamos. E depois que aconteceu algo nessa casa, nós também oramos, ele nos ensinou e falamos assim, vamos mudar de novo, AP. E hoje nós moramos num apartamento que foi 3 vezes mais do que a casa onde a gente morava. Isso significa obedecer, significa primeiro ouvir, obedecer e ser próspero. E isso que Deus, a vida dele nos ensinou. E a gente ama tanto, tanto, tanto ele, que o nosso apartamento é na rua da casa dele. Moramos na mesma rua. E hoje ele nos ensinou, e ele tem nos ensinado todos os dias. Ele vai continuar nos ensinando todos os dias. Porque você vai lembrar de palavras, de desafios. Talvez hoje é o dia de você colocar em prática aquilo que ele te desafiou a fazer e você nunca fez. Então, hoje, nessa manhã, nós queremos dar uma oferta de amor, uma oferta de gratidão. Eu sei o que é ouvir o nosso pastor, confiar em Deus, ser fiel, e Deus abençoa. Nós vivemos isso todos os dias. E eu quero hoje falar para você que Deus continua sendo Deus. Eu quero orar agora, abençoar suas finanças, abençoar sua casa, abençoar o seu trabalho. Você que está buscando, portas vão se abrir, chuvas dos céus irão descer. Deus tem nos dado uma nova estação. Vamos orar agora? Pai, obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor se mantém fiel. E queremos ser como os montes de Sião, ó Pai, que não se abalam, mas permanecem para sempre, ó Deus. Porque confiamos num Deus que é todo-poderoso, num Deus que pode fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que sonhamos. Porque nós vivemos isso, Pai, porque nós aprendemos isso. E a vida do nosso apóstolo foi um exemplo. Ele semeou e ele colheu grandes frutos. Ele semeou com a sua vida, ele semeou com ofertas, ele semeou com aconselhamentos e ele teve os seus cestos cheios. Que possamos seguir esse exemplo, que possamos olhar para ele e seguirmos esse exemplo. Hoje faça a sua oferta de amor. Amém? Hoje faça a sua oferta de amor. Deposite em uma das contas da igreja.
Está aparecendo aqui os dados, porque essa manhã é uma manhã de gratidão, é uma manhã de alegria. E eu quero chamar meu esposo aqui, o Rubens, também filhinho espiritual do nosso apóstolo, e vai deixar aqui nós com uma palavra abençoada. Shalom, igreja. Bom dia. Queria que você, na tua casa, nesse momento, ficasse de pé e fechasse os seus olhos. Queria fazer uma oração. Assim como a pastora Alessandra falou, hoje é um culto memorial. Hoje é um culto de agradecimento por um homem que marcou as nossas vidas, por um homem que marcou a história da nossa igreja, marcou talvez a tua história que está nos assistindo aí, marcou a história dessa nação, um homem que fez muito e vai continuar fazendo muito por muitos e muitos anos, porque era um homem que servia a Deus de todo o seu coração. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nessa manhã, ó Deus, ainda triste, ó Pai, com tudo o que aconteceu, mas com um sentimento hoje muito mais de uma saudade, ó Pai. Nós queremos ter um tempo de falar da Tua palavra nesta manhã. Eu quero te pedir que a Tua palavra, ó Deus, que vai ser ministrada aqui, chegue como consolo no coração de cada pessoa que hoje talvez esteja triste, pois ontem, ó Pai, o Senhor recolheu um filho seu para estar do teu lado, pois o Senhor estava precisando dele do seu lado. O Senhor estava necessitando dele do teu lado. E nós sabemos que o Senhor cuida de todas as coisas, por isso cuida de cada coração, cuida de cada mente nesta manhã. Ó Pai, não permita que o inimigo venha soprar nada, ó Pai, nada na mente deles que tirem o foco e tirem, ó Deus, o chamado pelo qual eles foram escolhidos, o chamado pelo qual eles foram treinados, o chamado pelo qual, ó Deus, eles foram preparados. Senhor, que essa palavra possa encher o coração de alegria dessas pessoas, sabendo, ó Deus, que o nosso apóstolo, ó Pai, o nosso pastor, lá onde ele estiver, vai se alegrar quando o cumprimento de tudo aquilo que ele sonhou acontecer aqui na terra, através de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Ontem a gente teve aqui um tempo, né, de gratidão ao nosso apóstolo. Tivemos um tempo aqui de podermos ser gratos a ele, podermos falar de gratidão a ele. E nós, eu e a pastora Alessandra, quando nós conversamos, nós pensamos no que nós podíamos falar. O que nós podíamos dizer nessa manhã, o que poderia ser ministrado. E ela, conversando comigo, a gente, nesse período todo que o apóstolo teve internado, que ele teve passando por isso, a gente leu muito o livro de Salmos, e tiveram alguns salmos que foram bálsamos para nós naquele momento de oração, onde nós estávamos a liderança orando todos os dias, jejuando, relógio de oração. Então, assim, e teve vários salmos, e um dos salmos que nós em um momento oramos e declaramos e profetizamos, porque nós oramos a palavra, foi o Salmo 23. E nós juntos lemos o Salmo 23, e o tema da minha palavra hoje é baseada no Salmo 23. Eu vou ser muito breve, mas vou tentar passar para vocês um pouco do que o apóstolo Marco, porque este culto aqui é memorial, é em agradecimento pela vida dele, né, por tudo que ele fez. Como esse salmo, para mim, reflete muito do que o apóstolo foi nesses anos que ele viveu, nesses anos que ele pregou o evangelho, nesses anos que ele fez tanta coisa, que talvez eu e você não conseguimos mensurar, e talvez nós nunca vamos conseguir mensurar aonde chegou tudo que ele fez, sabe? Eu queria ler com você o Salmo 23, o tema da minha palavra nessa manhã é Obrigado, Senhor, porque a gente quer ter um agradecimento ao Senhor. Na minha Bíblia diz assim, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim
à vista dos meus inimigos. Algumas Bíblias dizem na presença dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor. E você perceber esse eclesiástico que diz, e voltarei para a casa do Senhor enquanto eu viver. Esse salmo é um salmo muito lindo, então, muitas vezes nós ouvimos esse salmo já é louvor, muitas vezes o nosso apóstolo leu esse salmo para nós, muitas vezes no meio da pregação dele, ele colocava, fazia um apêndice a alguns versículos desse salmo. E o tema que eu falei para vocês é obrigado, Senhor. A primeira coisa que eu queria dizer, que fala lá no versículo 1, que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, de nada, obrigado, Senhor, pois de nada terei falta. Sabe, uma das coisas que o apóstolo Marcos sempre nos ensinou é que aquele que serve a Deus, aquele que é temente a Deus, aquele homem, aquela mulher que acredita no Senhor, nada vai faltar para ele. Nada vai faltar. Ele sempre dizia, o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E se você crer, Deus vai te suprir. E se você crer, Deus vai te abençoar. Então ele sempre falava isso. Então, se você analisar a história dele, 90% das coisas que ele quis fazer, ele fez. 90% das coisas que ele quis realizar, ele realizou. Ele construiu igreja, ele abriu ministérios, ele formou líderes de louvor, ele formou ministério de louvor que marcou essa geração, ele profetizou o que tinha que fazer. E quando nós vemos esse versículo, muitas vezes nós achamos que nada me faltará, fala só sobre bens. E na verdade nada me faltará não fala sobre bens. O apóstolo nunca ensinou para nós que nada me faltará, era só pela parte financeira, mas nada me faltará de bênção do Senhor, nada me faltará do consolo do Senhor, nada me faltará do sustento do Senhor, muitas vezes não só financeiro, mas também espiritual. Então ele sempre dizia, está tudo nas mãos de Deus. Quando ele olhava para o alto e levantava as mãos e dizia, nada me faltará, nada do que nós estamos precisando nos faltará. Então, eu quero agradecer ao Senhor porque Ele nos ensinou isso, que nada nos faltará. E nesse momento que nós estamos tristes, sim, né? Uma das coisas que eu creio e eu profetizo é que assim, que não nos falte a fé e que não nos falte a certeza de que tudo que Ele plantou, tem coisas que Ele plantou que nós já estamos colhendo. E eu creio que tem coisas que Ele plantou que estão na terra e estão começando a brotar e vão brotar. E vão brotar. E não vai faltar para a gente a destreza, não vai faltar para a gente a alegria, não vai faltar para a gente o jeito destemido dele de ser, né? Porque eu digo que de uma árvore de manga não pode dar outra fruta, tem que dar manga. Né? De uma mangueira tem que ser manga, e nós somos frutos dele. E quando todos nós que fomos plantados ali na terra por ele, aquela semente que ele plantou, nós vamos brotar exatamente isso. Então não vai faltar. Eu agradeço muito ao Senhor e por isso que o tema dessa palavra é obrigado, Senhor, que nada vai nos faltar. Vamos sentir a falta dele? Sim, vamos sentir, com certeza. Vamos sentir falta às vezes das coisas que ele falava? Sim, vamos sentir. Mas vamos nos lembrar sempre de que ele sempre disse lá que o que ele estava plantando aqui era eterno, não era para a vida. Que tudo que ele plantava aqui era para uma eternidade. Que ele não fazia nada para os dias de hoje, mas para uma eternidade. Amém? O versículo 2 diz assim, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Esse versículo nós entendemos, eu e a pastora Alessandra, quando fazemos essa palavra, eu digo que obrigado, Senhor, pelo seu repouso seguro. Então, segunda ênfase que eu dou nesse texto de Salmos 23 é o repouso seguro. Isso é uma coisa que o apóstolo ensinava muito para a gente, que mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio de tudo que acontecia, mesmo no meio de tudo que tinha, ele sempre buscava o repouso seguro, que era onde? Era na palavra, que era onde? Era na oração, que era onde? Era num jejum. Ele tinha as saídas, as válvulas de escape dele, que era o repouso seguro. Ele gostava de pescar. Para ele, o pescar era um repouso seguro. Para ele, viajar era um repouso seguro.
E eu lembro de uma vez que nós fomos em um dos aniversários dele, nós presenteamos ele, alguns discípulos, com uma pescaria. E assim, naquele dia deu tudo errado. A gente marcou de ir para um lugar, aí choveu, e aí a gente teve que ir para outro lugar muito mais longe, fomos lá para São Roque, fomos num pesqueiro, e eu lembro que ele queria me ensinar a pescar, porque eu não sei pescar, eu sou um péssimo pescador. Mas eu percebia que a alegria dele era tanto lá, que ele queria me deixar seguro para eu pescar. Então ele foi, como um pai faz com o filho. Sentou comigo do meu lado, pegou a linha, me ensinou. Eu não levei nada porque eu não tinha, então ele me prestou a vara dele, me ensinou como fazer, me mostrou como jogar a vara, e para variar eu fiz errado, que eu joguei a vara no negócio, pegou o negócio, ele falou, você é um cabeçudo, agora você fez eu perder minha isca, volta pro jamo de novo. Mas eu entendo que, assim, o repouso seguro falava muito isso. Ele sabia buscar as águas tranquilas. Ele sabia buscar os momentos de tranquilidade. Ele sabia trazer repouso e segurança para nós no meio da adversidade. Então, sempre quando acontecia alguma coisa, ele conseguia trazer para nós um repouso. Ele trazia essa segurança através de uma palavra que vinha do púlpito, através de algo que ele mandava para a gente, através das nossas reuniões, que ele fazia isso. Então eu creio que esse segundo versículo fala sobre isso, né? A analogia que Davi faz aqui nessa passagem, quando ele fala em verdes pastagens me faz repousar, fala exatamente do deitar das ovelhas sobre aquela grama, que ela é uma grama macia. Então fala muito sobre isso. Ele nos ensinou muito a repousa. O apóstolo sempre nos ensinou e vai continuar nos ensinando através de tudo que nós temos dele. Eu falo que o apóstolo deixou uma apostila para nós seguirmos. E a gente precisa ser bons alunos para entender essa apostila e praticá-la, né? E algumas páginas dessa apostila ele não terminou. Porque quem vai terminar essas páginas somos nós. Amém? E fala muito sobre isso nesse segundo versículo. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Isso é algo que ele nos ensinava, que quando nós estamos no Senhor, quando a nossa vida, a nossa história, tudo que nós temos está alicerçado no Senhor, não importa a situação que nós estivéssemos, o Senhor vai trazer o repouso, o Senhor vai trazer a segurança. Falava, Rubinho, descansa no Senhor, que o Senhor está cuidando de tudo isso. Várias vezes ele me mandava oração, quando nós passamos por algumas dificuldades com o nosso filho, quando tinha, ele sempre falava isso. Rubinho, fique tranquilo, repousa no Senhor, o Senhor está cuidando de tudo. E isso ele ensinava para nós. O terceiro versículo diz assim, restaura-me o vigor. E eu quero parar nesse versículo aí. Quando fala de vigor aqui, ele fala de vitalidade, né? E o apóstolo era um homem que tinha essa vitalidade, mas eu quero mostrar essa vitalidade dele em 2 pontos. Primeiro, uma vitalidade com vida. Ele era uma pessoa de muita vida. Não tinha onde o apóstolo Marcos estava que você não sabia que ele estava lá, né? Quem conviveu com ele sabe que aonde ele estava, ele marcava presença. Ele mexia, ele agitava, ele fazia acontecer. E ele tinha essa vitalidade que era exatamente uma vitalidade que trazia vida, né? E essa vida dele não é só a vitalidade física que ele tinha, também era uma vitalidade de trazer vida para as pessoas que estavam mortas. Quantas e quantas pessoas, assim como eu, como cheguei na igreja, ele até brincava, né? Que eu vim lá da Vila do Sapo, cheguei aqui, né? Era aquele menininho, tudo, pezinho vermelho, e era verdade, isso não é ele brincava com isso, falava sobre isso várias vezes, mas o que ele trazia para nós e trouxe para muitos de nós que estão ouvindo aqui, para muitos de nós que passaram por ele, é que ele trazia vida. Ele tirava essa pessoa, às vezes, de um lamaçal e transformava essa pessoa. E essa pessoa saía de um nada para um líder. Essa pessoa saía de uma pessoa sem expectativa nenhuma de vida, sem expectativa nenhuma de ser nada, para uma pessoa que tinha expectativa, para uma pessoa que virava um conquistador, para uma pessoa que virava um pastor. Né? Então ele tinha essa vitalidade que trazia esperança para as pessoas. Então dificilmente você falava alguma coisa para ele que ele não te trazia esperança. Vai mudar,
Fica tranquilo que Deus vai fazer. Fica tranquilo. Isso era a vitalidade que ele tinha. Era uma vitalidade que nos enchia de vida. Então, quando nós falávamos com ele, esse versículo aqui fala sobre isso. Ele trazia essa vitalidade, porque isso fazia com que nós melhorássemos. Então, assim, ele mudou a história de muita gente. E eu quero dizer uma coisa para vocês. E a vida do pastor, assim como a sua morte, vai mudar a história de muita gente, né? O pessoal comentou, né? O Mateus comentou que lá no hospital as pessoas perguntavam, né? Nesses 45 dias que ele teve lá, as pessoas perguntaram quem era ele. E aí as pessoas começaram a assistir ele no YouTube. E falou, nossa, ele é um homem que tem muita vida, ele é um homem que tem muita vitalidade, né? E ele, mesmo naquela situação, ele conseguiu transformar as pessoas. Que, na verdade, a gente vai para o versículo 4, né? Que exatamente fala sobre isso, né? Nesses 40 que fala sobre proteção eterna, é o quarto ponto que eu quero falar. Ele fala muito sobre isso, porque o versículo 4 do livro do Salmo 23 diz assim, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Nesses 45 dias, o nosso apóstolo lutou bravamente pela vida dele. E dos comentários que a gente ouvia é que ele assim, ele está lutando pela vida. E nós sabíamos que era uma luta física e também era uma luta espiritual. E nós sabíamos que ele estava ali lutando, né? Ele fez nesses 45 dias, meu querido, que a gente sabia que a proteção de Deus estava com que uma igreja se levantasse com ele. Com que não só o Ministério Aliança se levantasse, como nunca se levantou em oração, em jejum, em busca, em estar ali intercedendo pela vida dele. Nós nunca tivemos isso. Eu estou nessa igreja aqui desde que Ministério Aliança existe. E essa semana nós fizemos aniversário do Ministério Aliança, dia 13 de maio. Nesses 45 dias, o nosso apóstolo lutou. E o mais interessante, que eu falo da proteção eterna, não foi só o Ministério Aliança que se levantou, o mundo se levantou em favor dele. Tinham pessoas do mundo inteiro, de todos os estados do Brasil, de países fora do Brasil, de nações fora daqui que conheciam ele, se levantaram, porque a proteção de Deus ela é eterna. E aqueles que são embaixadores de Deus aqui na terra têm isso. E ele tinha exatamente esse quarto ponto, que é a proteção eterna. Ele fez com que pessoas do mundo inteiro se levantassem para protegê-lo, para orar por ele, para clamar por aquilo, para buscar a cura dele. Nós oramos, mas nós não somos Deus, e Deus tem a vontade dele para as coisas, e nós não vamos entender isso nunca, só quando a gente estiver lá com ele. Ele já foi para lá, e quando chegar lá a gente vai entender o que aconteceu. Mas o versículo 4 fala sobre isso, né? Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. E uma coisa que eu sei que ele tinha ali no hospital era a proteção do Senhor. Porque por várias e várias vezes que nós estávamos orando, nós víamos no nosso espírito exército de anjos protegendo ele. Anjos do Senhor guardando, protegendo, impedindo que tocassem nele. E assim, todos esses 45 dias, ele fez uma transformação. Eu creio nisso, né? Essa proteção eterna que eu falo aqui no quarto ponto, nesses 45 dias, ele transformou a vida de pessoas ali, e nós vamos poder testemunhar sobre isso para outras pessoas, e eu creio que isso vai gerar um dínamo, como ele falava, de fé nessas pessoas, e vai gerar nessas pessoas algo sobrenatural, e nós vamos ver o agir de Deus na vida dessas pessoas através desse testemunho. O versículo 5 diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. O quinto ponto aqui que nós colocamos é legado eterno. O que o apóstolo construiu ao longo da vida dele, de toda a vida dele, foi um legado eterno. Esse legado eterno que ele construiu não acabou ontem.
Não acabou ontem. Esse legado eterno cabe a mim e a você continuar ele. Por isso que eu coloquei aqui, legado eterno. Ele começou um legado. E esse legado também está espalhado pelo mundo, porque ontem nós podemos ver aqui testemunho de várias pessoas diferentes, que até nós falamos que todo mundo tem um pouquinho dele dentro de si. Um pouquinho do legado que ele ensinou, um pouquinho do aprendizado que ele deu, um pouquinho da palavra que ele deu, um pouquinho de tudo que ele fez, ficou um legado eterno. E esse legado eterno, a gente tem que continuar com esse legado. Esse legado não pode morrer como aconteceu ontem. Não, esse legado tem que continuar. Porque o desejo dele é que esse legado fosse eterno. Ele sempre falou, o que eu estou fazendo aqui é para a eternidade. Ele sempre falou isso. A minha pregação que eu prego aqui é para a eternidade, porque Deus está com pressa. Várias vezes ele falou isso. Por isso que ele era esse homem de vitalidade, porque ele sabia, e essa intimidade com Deus era uma intimidade que ele tinha, que as coisas precisavam ser rápidas, elas precisavam andar, porque Cristo está voltando e ele tinha isso. Ele pregava sobre isso e ele formou exatamente esse legado eterno. Por isso que nessa manhã eu queria falar obrigado, Senhor, por esse legado eterno. Esse legado eterno que o apóstolo Marco construiu e que nós não vamos deixar ficar parado. Nós não vamos permitir que ele cesse ontem, como aconteceu com a morte do nosso apóstolo. Nós vamos continuar esse legado porque é exatamente isso que fala no versículo 5, né? Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. O transbordar fala de aumentar. O transbordar fala de ser maior. O transbordar fala de fluir. Quando nós entendemos o transbordar como uma represa, como um rio, o que acontece com isso? Ele transborda, ele vai além. E ele deixou esse legado eterno para nós. Esse legado eterno está em você, está em mim. Esse legado eterno está na nossa vida. E isso vai passar para os nossos discípulos, isso vai passar para os nossos filhos, isso vai passar para os nossos netos, isso vai passar para os nossos bisnetos, porque ele nos ensinou esse legado eterno. Ele vivenciou esse legado eterno e repartiu conosco esse legado eterno. Por isso que hoje nós dizemos obrigado, Senhor, porque o apóstolo Marco nos ensinou e nos deixou um legado eterno. Versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse versículo eu queria dividir em duas partes. O primeiro fala bondade e fidelidade. E como nós somos gratos a Deus, eu sou muito grato a Deus pela bondade e fidelidade na vida do apóstolo. Como Deus foi bom com o pastor Marco, como Deus foi abençoado, foi fiel com ele. E como ele, através disso que recebeu de Jesus, também foi bondoso e fiel conosco. Como ele foi bondoso em nos passar os ensinamentos, como ele foi fiel à palavra de Deus e a nos passar. E nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que, da forma que Deus passava para ele, ele repartia conosco. Então hoje nós somos pequenos Marcos vindo porque repartiu, né? A gente fala que Cristo são pequenos Cristos, né? Cristão significa pequenos Cristos, e a gente tem um pouquinho de Marco em cada um de nós. Alguns têm muito, como eu disse ontem. Eu tenho muito de Marco Tomás dentro de mim, muito. Mas ele conseguiu repartir isso com a gente, e ele repartiu isso conosco para que essa bondade, essa fidelidade do Senhor seja o motivo da nossa vida, seja o motivo da minha e da sua alegria, seja muito maior do que a gente achar que termina isso com uma morte. Não, às vezes o legado que fica, esse legado eterno que eu falei anteriormente, e esse versículo que fala aqui, bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, é exatamente isso que ele deixou para nós, que essa bondade e essa fidelidade do Senhor esteja te acompanhando, esteja com você, porque ele repartiu isso conosco, para nós repartirmos. Isso não pode ficar comigo, não pode ficar com você, porque isso não ficou com ele. Ele repartiu isso para as nossas vidas, para que nós pudéssemos dar a continuidade nisso, para que nós pudéssemos ser gratos a isso, para que você pudesse exatamente, entendeu, agradecer a Deus, ser bondoso e ser fiel a Deus por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que nós temos. Nós temos uma igreja linda, ele construiu uma igreja linda para que nós fizéssemos com que ela crescesse mais ainda, para que eu e você possamos fazer com que o Ministério Aliança seja reconhecido e que, como nós estamos fazendo um culto hoje memorial a ele, nós possamos falar para o Brasil e para o mundo de quem começou essa história.
De quem que começou com essa visão? De quem que começou com esse... Por que Ministério Aliança? Porque o Ministério Aliança ele tem um sentido. Esse nome que foi dado, ele tem um sentido, ele tem um porquê. Ele tem um para quê. Não é simplesmente um nome. Ele tem alianças com outras igrejas, alianças primeiro com Deus, e ele sempre ensinou isso para a gente. E esse versículo fala isso: nos acompanharão todos os dias da nossa vida, que essa bondade e fidelidade do Senhor, que foi um exemplo do nosso apóstolo, te acompanhe todos os dias da tua vida. Que você viva isso eternamente, que nós possamos estar sempre vivendo isso e possamos repartir, que nós possamos ser gratos. E eu queria te dizer hoje, seja grato a Deus por tudo que você tem. Hoje nós estamos aqui fazendo um culto de gratidão a Deus pela vida do nosso apóstolo, pela história de vida dele, por tudo que ele representou e continua representando para nós, por tudo que ele fez e ainda vai continuar fazendo nas nossas vidas. E o outro ponto fala: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ele fala aqui não só da morada eterna, que foi para onde o apóstolo foi, que é no céu, mas ele fala também da terra. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ele fala da terra, ele fala de eu e você continuarmos aqui, cada um de nós continuarmos aqui, tudo aquilo que ele nos ensinou. Nós não vamos deixar isso parar. Nós não vamos permitir, em nome de Jesus, que esse dínamo pare. Pelo contrário, nós vamos ser aqueles que aquecem o dínamo, aqueles que geram esse dínamo, aqueles que fazem isso crescer, porque a alegria dele vai ser ver isso. A alegria dele, essa fidelidade que ele sempre teve ao Senhor e as coisas de Deus, vai continuar com nós, porque aquilo que ele pensou para a vida continua em cada um de nós, e é isso que eu queria falar para você nessa manhã. Que esse exemplo de vida que o apóstolo Marco foi também seja para você e continue dentro do teu coração, continue dentro da tua casa, continue dentro da tua vida, que você não permita que isso seja um interromper, mas continue aqui. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, e voltarei à alegria do Senhor enquanto eu viver, e voltarei a fazer aquilo que nós aprendemos através da vida deste homem enquanto nós vivermos. Eu queria que você ficasse de pé na tua casa agora. Oh, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, hoje nós te damos graça, Espírito Santo de Deus, pois o Senhor é bom e a tua fidelidade dura para sempre, Pai, oh, em nome de Jesus. Aí onde você está na sua casa, eu queria que você começasse a agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Hoje é dia de nós agradecermos a Deus por tudo que nós vivemos ao lado do apóstolo Marco. E por tudo que nós vamos viver através dos ensinamentos que ele deixou no nosso coração, através dos ensinamentos que ele deixou para a nossa vida. E esse dínamo nunca vai parar, porque ele nos ensinou assim. E nós queremos ser gratos a Deus. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te damos graça, ó Deus. Nós te agradecemos por todo esse tempo, ó Deus, por termos o privilégio, ó Pai. Por termos tido o privilégio, ó Pai, de conviver com um homem tão especial. Um homem tão separado pelo Senhor, ó Deus, que foi bênção na minha vida e foi bênção na vida de cada filho teu que está nos ouvindo aqui nessa manhã, que está nos assistindo. Eu te agradeço, Senhor, e te digo obrigado, Senhor, que nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Eu te agradeço, Senhor, porque nós temos um repouso seguro. Eu te agradeço, Senhor, e te digo obrigado, Senhor, pela vitalidade. Obrigado, Senhor, pela proteção eterna, Pai. Obrigado, Senhor, pelo legado eterno que nós aprendemos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque a bondade e a fidelidade do Senhor estão conosco. Foi isso que o nosso apóstolo nos ensinou. E nessa manhã, ó Pai, que isso possa brotar no coração dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, não é a tristeza, mas é a alegria do Senhor. E hoje nós queremos te agradecer, ó Pai, te agradecer por tudo isso que aprendemos ao longo do tempo que convivemos com o apóstolo. Eu quero te agradecer porque tudo que ele deixou para nós, ó Deus, nós vamos continuar. Nós vamos prosseguir, nós vamos dar continuidade, nós vamos fazer acontecer, ó Pai, pois o Senhor nos deu o melhor, ó Pai. O Senhor nos deu o melhor professor, o Senhor nos deu o mais dedicado professor, o Senhor nos deu um professor, ó Deus, que nos ensinou, ó Pai, a sermos melhores
debaixo da tua honra, debaixo da tua graça e sendo, ó Deus, agradecidos a ti. Hoje nós te damos graça, ó Deus, e dizemos: obrigado, Senhor, por tudo que vivemos e por tudo que vamos viver no Ministério Aliança. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Agora nós preparamos algo especial. Então preparamos uma linda homenagem onde você, olha, mesmo se você não conheceu, não conviveu com esse homem, você vai se alegrar e vai ser abençoado pela vida dele, através desses vídeos, as relíquias. Separamos o melhor do nosso apóstolo Marco. Quero que você assista e seja eternamente abençoado. Que Deus te abençoe. O shofar é um instrumento profético. E quando em Israel ele era tocado, é porque a presença de Deus estava vindo. Era para anunciar, era para tocar, era para declarar. E hoje nós vamos declarar. O shofar vai tocar, mas ele vai tocar em direção à bandeira brasileira e nós vamos fazer um ato profético. Queria que a pastora Lúcia viesse aqui, simbolizando que a presença de Deus vai inundar esse Brasil. Não haverá principado, potestade, porque assim diz o Senhor: eu varrerei o Brasil com a minha unção. Eu varrerei o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, e eu farei a minha vontade, diz o Senhor. Porque quem é salvo e tem certeza, diz amém. Quem é salvo não tem medo da morte. Se você ainda tem medo que venha puxar o seu pé de noite, é porque algo está errado. A igreja não tem poder de fazer você feliz. Você vai encontrar falhas aqui, vai encontrar falha em qualquer outra igreja. O problema não está na igreja. A igreja não é feita para servir você. A igreja é um lugar onde nós nos reunimos para ouvir de Deus e deixar que Deus fale conosco. A igreja não tem poder de fazer ninguém feliz. E ela não é feita para isso. A igreja é de Deus, é a casa de Deus, onde o povo de Deus se reúne para ouvir de Deus. Deus tem um plano tremendo para a sua vida. Você não é uma ameba que cresceu pela evolução. Não. Nós somos criacionistas. Deus nos criou com um propósito. Jeremias 11, 29 fala assim: eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de lhes dar uma esperança e paz, e um futuro que desejais. Então eu venho da parte de Deus dizer assim: hoje o Senhor está te chamando para andar em vitória. O Senhor está te chamando para não dar lado, não ser um crente que tem parte e coloca na mão de Deus e parte ainda na mão do inimigo. Ele anda em vitória e a outra parte ele não dá bom testemunho. Parte ele anda com autoridade, a outra parte ainda ele tem que sofrer nas mãos do inimigo, não consegue vencer. O que é a honra? Honra é a atitude de coração de demonstrar apreço, consideração por alguém. A honra interna provoca expressões práticas de amor de forma visível e deve ser demonstrada em atos concretos.
para que a pessoa saiba e receba a honra. No hebraico, a palavra honra é kabat, ser digno, ser importante, ser apreciado, ser digno de honra. Quando o ser humano então começa a entender que ele é eterno, ele começa a se comunicar com o Criador. Um cavalo, como eu falei, não se comunica com o Criador, não tem alma, não tem espírito, não entende a Deus. Mas o homem e a mulher, o ser humano, sim, porque Deus os criou à sua imagem e semelhança. Deus os criou para ter comunhão com Ele, para falar com Ele, para mostrar o seu desígnio a Ele. E o homem mais feliz é aquele que compreende o propósito de Deus para a sua vida. Quando você está bem com Deus, você começa a orar, o Espírito Santo já te envolve, você sente a presença de Deus, você começa a glorificar, você é envolvido, as suas lágrimas começam a rolar pelo seu rosto, você sente, é vivo o relacionamento, é verdadeiro, é presente, é real. Quando você peca, aquela presença de Deus se vai, aí você ora, parece que você está batendo em lata. Só tem barulho, não tem nada, não tem aquele quebrantamento. Sabe, irmãos, a gente conhece as pessoas quando são de Deus, até pela oração, é uma oração molhada de unção, uma oração impregnada da presença de Deus. A pessoa ora, ainda que seja uma oração curta, você sente que ali tem relacionamento. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão tinha uma promessa em Gênesis capítulo 15, e quando Deus fala para ele, vai conversar com ele no segundo encontro, porque o primeiro foi alguns capítulos antes, alguns dias antes, alguns meses antes, alguns anos antes. Quando Deus chega para ele e fala assim: Abraão, e aí, beleza? Ele falou: beleza nada. Cadê a promessa que o Senhor me deu? Eu não estou vendo nenhum filho. E mais, a possibilidade única que eu vejo aqui é o filho do Damasceno Eliezer, mas não é isso. E Deus falou: não remende o meu sonho. Aqui que está o X da questão. Não ajude a Deus se Ele está demorando na sua ótica. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Diga amém. Deixa eu te falar sobre o coração integral quando você serve a Deus. Você não pode ter um coração pela metade. Eu sirvo quando me convém, mas quando está difícil, quando custa, quando exige, quando demanda tempo, quando demanda esforço, eu roo a corda. Não, você tem que ter um coração integral. Não importa o custo, sirva ao Senhor de todo o coração. Não importa o preço, sirva ao Senhor de todo o coração. Não importa o que envolve de esforços, sirva a Deus de todo o coração. Esse é o projeto mais importante da sua vida. Todo dia você pode contar pelo menos para alguém alguma coisa que Deus fez. E a própria palavra de Deus nos incentiva a fazer isso quando fala assim: aquilo que você recebeu de graça, entregue de graça também. Irmãos, toda vez que eu venho pregar aqui, eu ainda fico nervoso, porque eu quero que eu não apareça, mas que o Senhor apareça. E eu sempre tenho comigo: Deus, fala com o teu povo, fala com a tua igreja. Senhor, toca a tua igreja, abençoa a tua igreja. E eu fico sempre tentando focar naquilo que o Senhor tem. E esse é o perigo de você ser religioso e não transformado. Ser religioso observa uma série de coisas, critica quem faz diferente, mas aquele que é transformado não critica ninguém. Ele sabe que ele precisa de Deus. Ele sabe que só a misericórdia de Deus está sobre ele. Deus é especialista em crises. Ele usa as crises para se fazer glorioso e grande. O ambiente mais propício para a manifestação de Deus são crises e situações insolúveis, impossível de nós darmos uma solução. Então, a chave de você resistir à tentação é que no momento que ela aparece, você tem que se posicionar
contra. É como aquele zagueiro bom de futebol, que é um exemplo que todo mundo conhece. A hora que o atacante vai pegar a bola, ele vem e dá um totó na bola, ele tira a bola dos pés do atacante, ele não deixa o atacante fazer o que tem que fazer, ele é um marcador implacável. Você tem que ter marcação implacável contra o inimigo. Não vai ganhar nenhum milímetro do seu coração, nenhum espaço na sua mente, nenhum espaço nas suas emoções. Ele não vai usar suas emoções para o mal. Porque não só você será conquistador, mas você gera discípulos, você gera filhos que têm a mesma índole conquistadora sua. Oh, glória a Deus. Eu recebo esta palavra, porque a vida de Deus está em nós. Você não só será, como você abre portas e vem uma turma atrás de você. Os meus filhos são melhores do que eu. As minhas netas são melhores do que eu. Esse mês, daqui a pouco, nasce mais uma neta. Vai ser sangue nos olhos, velho. Vai arrebentar. Quando minhas netas nasceram, nós profetizamos. Quando meus filhos nasceram, nós profetizamos. Aqui não nasce mané, não. Aqui nasce nego forte na presença de Deus. Vai ter suas lutas, mas são pessoas para governo. São pessoas que governam. E o alerta de Jesus é: fiquem atentos, percebam o que está acontecendo. Cuidado para vocês não serem enganados por uma série de estratégias que vão afastar vocês do caminho correto. Quantos podem dizer que a sua vida pertence ao Senhor? Que o seu levantar e o seu deitar pertencem a Ele. De fato, a palavra de Deus diz que nem mesmo um fio de cabelo da nossa cabeça cai se não for a vontade do Senhor. E a tua descendência, isto é, você será gerador de pessoas que vão possuir as nações. Que nações? Os gentios. A nossa prosperidade não só nos abençoa, mas deixa um legado geracional. Pois produzirá conquistadores, pessoas que vão prevalecer contra os ímpios por causa do favor do Senhor. Eu quero contar um pouquinho da história do meu tio. Quando ele aceitou Jesus no ano de 1962, eu tinha 1 ano de idade. Ele aceitou Jesus e ele ficou tão tocado por Deus, na Assembleia de Deus Springfield, que vinham uns missionários canadenses cheios de Deus. Ele ficou 15 dias que ele mandava assim, parecia que ele estava andando na nuvem. E ele aceitou Jesus e falou: vou servir a Deus. E aí ele começou a orar por nós, pela minha família, orar pelo meu pai, por nós. Passaram-se 12 longos anos e ele nunca desistiu. No ano de 72, meu pai foi acometido de uma doença do gado chamada brucelose e não tinha cura. Ele foi parar na Santa Casa de Sorocaba e ele começou a ler aquela Bíblia grande da Barça, sabe, aquela Bíblia vermelha. Levou tudo aquele monte assim. E ele deparou-se com um versículo chamado: pela graça sois salvos, por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. E aquilo tocou meu pai. E ele chorou ali sozinho. E ele tomou a decisão de servir a Deus. E falou: se o Senhor me curar, eu vou pregar o Evangelho e nós vamos te servir. E em 1973 eles se batizaram. 74, o segundo batismo, eu me batizei. Veja, a decisão de um homem veio trazendo mudanças. Aí o que aconteceu? Meu tio se tornou pastor, meu pai pastor, a minha irmã Vera se tornou pastora, eu me tornei pastor. Você sabe que a nossa família, só a nossa família abriu mais ou menos 100 igrejas. Quantas igrejas e quantas pessoas nós salvamos? Agora meus filhos já estão encaminhando para o ministério e logo, logo minhas netinhas também. As minhas netinhas já têm célula. Uma decisão muda todo o rumo de uma família. O maior milagre que pode ser operado na vida de uma pessoa não é uma cura, mas é a transformação de um coração.
pecador num coração agora salvo. É uma mudança radical, é uma metanoia, é uma mudança do estilo de vida e uma mudança do rumo desta vida eternamente. Eu não sei vocês, mas daqui a alguns anos eu estarei com o Senhor. Nós vamos estar juntos nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Lá eu vou encontrar meu pai, lá vou encontrar minha mãe, lá vou encontrar meu tio que pregou o evangelho. Eu já disse para ficar quieto. O tio que pregou o evangelho para mim, tio Valdemar, que me batizou. Você vai estar lá comigo, não vai? Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, su fidelidad. Senhor, eu profetizo que Ele será um edificador da casa do Senhor. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Por isso eu me arrependo de todos os meus pecados. Olá, eu sou Marco Tomasi. Porque o Senhor fala conosco sempre, sempre podemos aprender. Nunca acabará. Por siempre lo será. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Damos debaixo da tua proteção e bênção para os nossos lares. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho de Deus, será. Obrigado, meu Deus, porque a grande alegria nos céus